É só um segundo, tá, pessoal, para a gente conseguir fazer a conexão. Enquanto isso, nós cumprimentamos todos que aqui estão, todos os nossos colegas, doutora Gabriela, doutor Luiz Gustavo. Não estou conseguindo conexão com o Marcelo. Deixa eu tentar novamente. O Marcelo está me solicitando aqui uma conexão agora. Vamos ver se agora a gente consegue conectar. Doutor Marcelo Peregrino, como vai, meu amigo? Tudo bem, amigo? Desculpe aí a minha incompetência em acessar essas redes sociais, já atrasado 7 minutos, mas a incompetência foi toda minha. Muito obrigado pelo convite, Bozelli. Imagina, meu amigo, imagina. A felicidade revê-lo, professor Marcelo. Para aqueles que não sabem, eu tive a gratíssima felicidade de ser colega de doutorado do professor Marcelo Peregrino. Acompanhamos juntos, trilhamos juntos o caminho da academia para obter o título de doutor. O professor Marcelo recentemente obteve esse título, então lhe parabenizo, professor. E o tema que nós temos hoje, professor, e é um prazer imenso tê-lo aqui hoje, aqui na Escola Superior de Advocacia, nessa possibilidade que nós temos, que graças à tecnologia nós temos essa possibilidade de conversar, de bater esse papo. O tema que eu gostaria que a gente conversasse hoje, que nós pensamos, era a gente bater um papo, trocar uma ideia aqui sobre quais são os desafios que nós temos em matéria de direito constitucional, com essa questão da pandemia, com essa questão da Covid, que todos nós temos largo conhecimento, obviamente, mas o que o direito constitucional nos reserva, o que a gente pode enfrentar de desafios agora, neste momento, ou até estaria o nosso direito constitucional vigente, pronto para enfrentar juridicamente uma pandemia desse porte? Né? Nós temos estruturas jurídicas que permitam enfrentar essa pandemia, e eu gostaria muito de te ouvir sobre isso, meu amigo. Por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. E realmente o mundo do direito foi tomado com grande perplexidade, não é? Por essa questão da pandemia. Eu acho que uma boa forma de abordar os temas de direito constitucional, que me parecem mais pertinentes ao tema, é pelo estudo, por uma exposição um pouco mais abstrata. E Bozelli, por favor, fique à vontade para me interromper sobre o tema do federalismo, que é uma grande discussão que eu acho que vai passar por severas alterações e tem passado por muitas alterações ao longo dessa pandemia. Então, eu gostaria que os colegas imaginassem a ideia do federalismo como uma divisão espacial do poder. É uma projeção do poder dentro de uma determinada esfera territorial. Evidentemente, essa divisão ela pode ter a forma unitária, pode ter a forma regional, ou pode ter, como nós temos no Brasil, um regime, um sistema federativo. Um marco importante desse sistema federal, Bozelli, me parece, nós somos herdeiros de uma tradição norte-americana, está lá no ano de 1783, em que os Estados Unidos da América, nascendo a União, dispunha de 2 elementos para tratar as questões nacionais, propriamente ditas. Havia um Congresso, não é? E os chamados Artigos da Federação, que era um tratado nacional entre os Estados confederados. Mas os congressistas, e muito divididos, a população muito dividida, entendeu-se que esses 2 elementos eram insuficientes em face das necessidades mais prementes daquela confederação, né? Estados com autonomia entre si. Havia necessidade de uma uniformidade da moeda, por exemplo. Os Estados confederados tinham moedas diferentes. Havia também um grande temor de proteção dos Estados confederados contra ameaças estrangeiras, o que só poderia ser feito por um ente central. E também
disputas aduaneiras e milicianas, pedágios entre os estados, que levaram, portanto, a uma ideia no direito norte-americano de criação de um ente acima desses estados, não é? Como uma forma de centralização do poder e da força. Todo o debate norte-americano sobre o federalismo, esse é um debate dos federalistas, né? Situa-se num equilíbrio entre o medo da tirania, que é muito presente nas colônias, nos estados, em relação à própria Inglaterra, não é? E também a fraqueza de um ente central incapaz de defender esses inimigos comuns. Então, quais são os elementos, não é propriamente dito, de um Estado federal? Esses entes parcelares, que são regionais, estaduais ou províncias, abdicam da sua soberania, não é? E dessas vontades parciais nasce um ente central, que é corporificadora, não é? Desse vínculo federativo. Evidentemente, nós temos a preservação da autonomia dessas vontades parciais estados, regiões ou províncias. Por isso que a doutrina critica, por exemplo, a ideia de um município como um ente federal. O município não tem uma soberania da qual ele possa abdicar para se integrar a esta união de estados, de entes federados. Veja que no Brasil, nós não podemos, num pequeno município, por exemplo, contratar um gerente ou outras formas de organização da administração pública. Nós somos obrigados a ter uma Câmara, um Executivo, um Legislativo, enfim, o que é algo que destoa do que me parece ser mais racional em termos de gastos públicos e de organização da vida civil em geral. Então, quais são as principais características desse Estado federal? Primeiro, uma repartição de competências e rendas, obviamente, não é? Um poder de auto-organização dessas ordens parcelares por meio, necessariamente, de uma Constituição rígida. Não há um Estado federal sem uma Constituição rígida. E aí, essa divisão de competências, no Brasil, ela segue uma regra que, às vezes, é um pouco complexa, mas ela se divide entre as competências privativas ou exclusivas de cada ente, não é? Aquelas competências que são comuns e são exercidas nos níveis de intervenção de cada ente, não é? União, Estado, município, e a competência concorrente, né, do artigo 24, em que a União edita ali as normas gerais sobre a matéria. O federalismo é importante para a gente conceber, por exemplo, a questão dos decretos, não é? Os decretos, nós temos decretos estaduais, decretos federais, decretos municipais, cada qual disciplinando muitas vezes com decisões contraditórias, comandos contraditórios, o que são, por exemplo, as questões dos serviços essenciais que podem ou não estar abertos. No caso da pandemia, Bozelli, e por favor me interrompa, fique à vontade para me interromper. A pandemia, neste cenário, me parece que deveria ser tratado pelo ente central, pela União Federal. Esta é a razão teórica e a razão prática da própria existência do federalismo brasileiro e também da existência da União, não é? E aí nós vamos para a seguinte pergunta: como é que o ente central cuida dessas crises chamadas nacionais, não é? A Constituição fala na defesa do Estado e das instituições democráticas, não é? E traz um sistema muito intrincado e muito inteligente
um sistema constitucional de exceção. O que isso significa? Que a Constituição, ela própria preceitua um sistema constitucional de exceção exatamente para que, nos casos de crises, possa-se dotar o Estado de prerrogativas excepcionais e temporárias para o enfrentamento dessas graves crises. Não é? Em outras palavras, nós temos o estado de defesa e o estado de sítio, que foram tratados de uma maneira absolutamente magistral pelo meu colega de escritório, Dr. Lauro Zimmer, na sua dissertação de mestrado, orientada pelo professor e ministro Alexandre Moraes, em que ele chega à conclusão, evidentemente, da importância, e eu acho que a pandemia reforça isso, da importância de se estudar esse sistema constitucional de exceção. É um sistema que ele tem duas características principais, claro, simplificando aqui o termo. Primeiro, a necessidade decorrente de uma emergência. Segundo, uma temporariedade que indica o seu caráter transitório. Eu só vou poder lançar mão daquelas prerrogativas extraordinárias por um prazo determinado. O estado de defesa, ele se diferencia do estado de sítio ao preconizar uma circunscrição, um espaço territorial restrito e determinado, para manter a ordem pública e social atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Esse é o texto constitucional. Não é? Veja, quais são os tipos de restrição aos direitos fundamentais, aos direitos humanos que nós podemos ter no estado de defesa? Que se aplica ao caso concreto, não é? Reunião, ainda que exercida no seio das associações, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União por danos e custos. Então, são essas duas formas que o estado de defesa local e determinado pode ser requerido pelo presidente da República. Por exemplo, numa determinada cidade que tenha ali um índice muito grande de contaminação, enfim, pode-se proibir a reunião e fazer ocupação e uso de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública. Não é? O estado de sítio, veja que interessante, o que diz a Constituição Federal? Fala-se em comoção grave de repercussão nacional. Alguém dirá que esta pandemia não é uma comoção grave de repercussão nacional? Sem dúvida. E quais são as medidas previstas no estado de sítio? Não é? E eu faço questão de tratar do estado de defesa do estado de sítio, professor Bozelli, porque quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, entre juristas, geralmente tem-se assim, olhos arregalados, um estupor, uma perplexidade, como se isso fosse algo ditatorial, algo que não servisse ao regime democrático. Ora, o estado de defesa e o estado de sítio são institutos que a Constituição trouxe para permitir ao Estado e à sociedade atravessarem esses mares revoltos, por exemplo, de uma pandemia. Então, quais são as medidas do estado de sítio que se aplicariam no caso aqui? A obrigação de permanência em localidade determinada, que é o que nós temos, né? Em alguns, São Luís, se não me engano, tem um lockdown, né? Determinado por ordem judicial, veja. Suspensão da liberdade de reunião, que é o que nós já temos, não é? Intervenção nas empresas de serviços públicos, não é? E a requisição... Que já temos também, né? Que já temos também. E que também está previsto na lei que foi aprovada, a lei geral aí da pandemia, né? Então, mas qual é a grande diferença? No estado de sítio, no estado de defesa, há a aprovação por maioria absoluta pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional compõe uma comissão obedecida à proporcionalidade partidária,
para acompanhar as ações empreendidas pelo Estado. Ou seja, nós temos um acompanhamento parlamentar da atividade do Executivo e naqueles específicos limites, não é? Claro, o estado de sítio, em princípio, permite que o presidente da República encaminhe outras formas de atuação, como, por exemplo, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência. Caberá ao parlamento dizer se este inciso autorizado pela Constituição Federal é necessário para aquela comoção social que levou à edição do decreto. Então, quando se fala que o estado de defesa e o estado de sítio são, a priori, não é, antes de tudo, instrumentos não democráticos, instrumentos da ditadura, nós lembramos de Vargas, lembramos do estado de sítio em que há um célebre parecer de Rui Barbosa sobre o tema, nós lembramos do estado de sítio não conformado à Constituição da República. E isso me parece um grave equívoco. Então, hoje, professor Bozelli e queridos amigos, o que nós vemos é um estado de sítio de fato. Nós temos uma descoordenação, né, das ações na saúde, com comandos contraditórios, né, o que me parece a própria negação do regime federal. Né? E aí, vamos a uma questão mais objetiva, não é? Sobre essa questão dos decretos. Queria lhe fazer uma pergunta sobre isso, Marcelo, uma provocação, talvez até seja o gancho para a sua questão objetiva, desculpa de interromper. Como lhe parece, Marcelo, porque assim, concordo contigo, vejo que estamos vivendo um estado de sítio de fato, talvez não de direito, o que é pior do que o estado de sítio de direito, porque o estado de sítio de direito há regulamentação, sobre o estado de sítio de fato, cada qual faz o que bem entender, né? E como lhe parece, Marcelo, você tocou nesse ponto, né, da ausência de uma coordenação nacional sobre este tema, em que nós hoje temos um estado de sítio desorganizado. Assim, o município acha que está em estado de sítio, o Estado não acha, a União não acha, ou o Estado acha e o município não acha, né? Poderia citar aqui como exemplo a Prefeitura de Florianópolis e o governo do Estado, que há coisa de um mês atrás, mais ou menos, o governador deu um decreto dizendo que liberaria tudo, e 2 dias depois o município de Florianópolis fala, não, aqui no município não libera, o nosso presidente acha que libera. Então, como você enxerga talvez essa trilogia de estados de sítio que nós temos, né? Que um quer estar, outro não quer estar. Qual a sua percepção sobre isso? É uma questão muito interessante, né? Porque, veja, criou-se um momento de anomia, né? De excesso de regras, né? A anomia como excesso de regras. Em primeiro lugar, me parece muito claro que somente a lei pode definir o que é serviço essencial. Essa é uma coisa tranquila, né, ao meu ver, para a doutrina também justpublicista, e que a legislação federal remete para decreto, e os municípios e Estado, o que fazem? Regulamentam uma lei federal, o que é absolutamente descabido, e com base na lei federal, criam restrições locais sem lei, não é? Inclusive, houve casos em alguns municípios de fechamento das fronteiras municipais e etc. E aqui eu acho que, primeiro, vale a regra da legalidade. Somente a lei pode impor direitos, criar obrigações. O resto é exorbitância do poder regulamentar. O decreto, a natureza do decreto é pormenorizar, esmiuçar aquilo que está já na lei. Não se pode criar direitos e obrigações, não é? Agora, o problema é que o que eu tenho falado para os meus clientes, por exemplo? Diz, olha, digamos que nessa trilogia de estado de sítio de fato que nós temos, quando você vai construir uma casa, né, dando um exemplo assim bem fácil de compreender, você precisa obter várias licenças.
Você tem que ter a licença da Casan, a licença do município relacionado à obediência às normas de edificação. Você tem que ter um sistema sanitário, um sistema elétrico, enfim, vários projetos sucessivos de diversos órgãos. Se você não tiver o projeto, uma adequação ao projeto viário, por exemplo, você não consegue construir a casa. Então, no final das contas, ao fim e ao cabo, vale aquela regra mais restritiva. Porque se o município diz que eu não posso atuar, eu não vou conseguir construir a minha casa. Vai ficar faltando ali um projeto sanitário, projeto hidráulico, projeto de engenharia, enfim. Não é? E acho que essa imagem permite demonstrar a grande perplexidade que nós vivemos. E o que tem feito o Poder Judiciário? O Poder Judiciário tem, de certa forma, com grande responsabilidade, não é? Na ausência de um comando central, nacional, para tratar da pandemia, tem permitido que municípios e estados imponham obrigações e direitos por decreto. Né? Essa que é a verdade, essa é a grande perplexidade de quem estuda direito constitucional. Os prefeitos e os governadores estão legislando, não é, por meio de decretos. Aqui em Santa Catarina, quem disciplina, eu vi alguns atos do governo do estado, não são nem decretos do governador do estado, são portarias ou atos legais do próprio secretário de Estado da Saúde. É portaria. E aí você tem um outro problema, que é, por exemplo, as normas de cumprimento, agora não mais, porque nós já estamos passando por um momento digamos assim, um certo relaxamento, não é? A Polícia Militar, por exemplo, tinha seu próprio conceito do que era serviço essencial, porque não era ali números clausos, não é? Então, houve um confronto, um conflito entre PMs, prefeitos, pessoas que iam, por exemplo, no município de Governador Celso Ramos, havia uma barreira em que só se deixava entrar quem tinha carro com placa de Governador Celso Ramos. Não é? Uhum. Enfim, por outro lado, está passando uma banda aqui do lado do meu prédio. Desculpem. Por outro lado, nós temos que reconhecer que sem a edição, talvez, dessas medidas claramente inconstitucionais, que paralisaram a indústria, não é? Que afastaram a atividade econômica, não é? Talvez, do seu ponto de vista da saúde, nós estivéssemos numa situação muito pior em termos de mortes e de doenças, não é? Então, nós vamos ter que continuar lidando com essas anomalias, não é? E anomias também, não é? Social, porque há um quadro de absoluta confusão, não é? Na proteção da vida, em que o sistema federal, o sistema constitucional adequado, ao meu ver, não foi aplicado. Não é? O que me preocupa, professor Marcelo, e concordo com os teus posicionamentos, tuas ponderações, na verdade, primeiro, uma reflexão filosófica que eu tenho feito, que é o baixíssimo valor que nós damos para o nosso direito à liberdade. Como você bem apontou, e a tua analogia é perfeita, né? Já há muito nós arvoramos o poder público de direitos restritivos, em que quando eu quero construir uma casa, eu tenho que passar por uma via crucis de 15 órgãos diferentes. Se 14 dizerem sim e um disser não, eu não posso construir a casa, né? E ainda que na construção da casa a gente consiga perceber algum sentido, porque o que um órgão está olhando, o outro não está, né? Mas neste cenário mostra o pequeno valor que nós damos à nossa liberdade quando nós entregamos ao poder público
o poder de que, se a União disser pode sair, o Estado disser pode sair, e o município disser não pode sair, você não pode sair. Né? Isso é bastante curioso. E a preocupação que eu tenho, Marcelo, e gostaria muito de lhe ouvir falar sobre isso, e eu acho que é uma preocupação que temos que ter neste momento, estamos, e concordo com a sua análise, nós estamos atropelando o sistema constitucional jurídico. Né? O Estado democrático de direito, graças à pandemia, está sendo atropelado. Se por um justo motivo ou não, são outros 500, mas está sendo atropelado. Estamos legislando por decreto. O governo federal solta uma medida provisória a cada 30 segundos. Assim, o governo federal conseguiu a proeza de soltar uma medida provisória e soltar outra medida provisória revogando a medida provisória anterior. Assim, então, estamos fazendo isso em larga escala. Quais proteções constitucionais você enxerga, se é que há, se é que existem, né, para que amanhã nós não tenhamos o mesmo atropelo, ou nós não estejamos criando hoje precedentes histórico que possibilite, por exemplo, e aqui não faço nenhuma alusão a momento político, mas que possibilite, seja hoje, seja daqui de 5 anos, 10 anos, 20 anos, que não seja uma pandemia, mas que seja, por exemplo, estamos num cenário de comoção social porque as pessoas não concordam comigo, que sou o presidente, e por isso passo a legislar por decreto, passo a fazer medida provisória, você enxerga hoje, no sistema constitucional, uma proteção para que esses precedentes perigosos que nós estamos montando agora, de permitir que o Estado legisle por decreto, por exemplo, não sejam utilizados em outros momentos, em situações talvez não tão justificáveis como temos agora de proteção de vida da Covid? Eu tenho mais medo do Supremo Tribunal Federal do que da força dos executivos. Eu acho que nós temos uma superexposição, uma negação do regime democrático, em certa medida, pelo Supremo Tribunal Federal, que parece, de certa forma, querer tutelar a soberania popular. Veja, e aí nós entramos na segunda discussão constitucional que me parece extremamente importante. Primeiro, a questão do federalismo, que eu acho que esses limites, eu vou ler aqui, se vocês me permitirem, Claro. para a gente passar para o próximo ponto, Bozelli, que me parece importante. Quais são as ADINs que estão hoje tramitando e ADPFs, que nós vamos ver que vai haver pode haver, né, uma forte alteração do regime de competências constitucional para depois avançarmos no que me parece ser a grande questão constitucional do momento, que é esse debate entre a democracia, a lei e o ativismo judicial, que eu acho que tem sido uma preocupação minha, foi objeto da minha tese de doutorado, e eu acho que merece abordagem. No Supremo Tribunal, depois eu posso passar para os senhores, mas eu acho interessante, só para os senhores verem o tamanho da repercussão dessa pandemia no direito constitucional. Né? Nós temos, rapidamente aqui, a DIN 6383, que flexibiliza os direitos trabalhistas. O Supremo pode entender que é constitucional, não é? A possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços pelos entes privados da rede privada, não é? A DIN 6362 sobre as requisições da União para utilização de leitos, não é? A suspensão dos decretos estaduais e municipais que nós estamos tratando, que determinam o fechamento de fronteiras, vias públicas, isso também está pendente de julgamento. As ações e omissões do Poder Público Federal na Comissão de Políticas Públicas da Pandemia. Veja, é o Supremo Tribunal Federal determinando qual será a política pública de enfrentamento da pandemia. Isso, para mim, é extremamente grave. Não é? A inconstitucionalidade, por exemplo, das normas que dispõem sobre o calendário das eleições. Nós temos a data das eleições, está previsto na Constituição.
E nós estamos enfrentando um grave dilema que vai ser decidido pelo Poder Judiciário. Quando serão as eleições? Tudo indica que teremos as eleições talvez postergadas para dezembro. Mas veja, a própria data das eleições previstas na Constituição será definida pelo Judiciário. E imagino que o ministro Barroso deva encaminhar aí uma proposta de emenda constitucional. Mas veja o grau de modificação da Constituição que essa pandemia está trazendo. Não é? A flexibilização, por exemplo, das normas eleitorais que limitam a publicidade em ano da eleição é outra ação direta. A aplicação do regramento, não sei se é muito cansativo eu fazer essa leitura, mas essas adições não, por favor, claro. Extremamente interessantes e mostram o que o Poder Judiciário pode decidir no nosso futuro. Não é? Por isso que me pareceu extremamente... A suspensão do prazo das medidas provisórias. Veja, se é acatado nós vamos ter medidas provisórias, não provisórias. Não é? A interpretação conforme a lei de responsabilidade fiscal, que de certa forma já foi relativizada para afastar os limites de contratação, despesa com pessoal, enfim. A discussão, por exemplo, dos limites da liberdade, da intimidade, da privacidade, com a discussão sobre a suspensão daquele compartilhamento de dados das empresas de telecomunicação para o IBGE. Isso pode remodular o nosso conceito de direito à intimidade e privacidade, não é? E também é muito interessante, quando nós falamos em repartição de rendas, né, que são traços do Estado Federal, vários estados da Federação, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Bahia, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso, ajuizaram ações originárias no Supremo Tribunal Federal para rediscutir e garantir a inexigibilidade das dívidas de vários contratos em que a União é garantidora, o com BID, o com BRDE, enfim, nós vamos ter uma alteração das rendas e de todos esses contratos, não é? A depender de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, deixei aqui por último a flexibilização das leis de licitação, da quais és aí doutor, né? Há também aí uma mudança severa nesse período da pandemia dos princípios da administração, de todo um ordenamento jurídico relacionado à contratação de bens e serviços pela administração, né? Então, a mudança, o direito constitucional hoje está mais na mão do Supremo Tribunal Federal, em todas as áreas, parece-me, né, do direito constitucional, do que talvez jamais tenha estado, não é? Veja, hoje, por exemplo, o STF decidiu que o prazo da filiação partidária e da desincompatibilização permanece, não é? Mas poderia alterar. São regras que mudam todo o processo eleitoral. Não é? Mudando o prazo de filiação, que eu acho que foi até 4 de abril, você mudar essa data, você muda uma eleição. Né? Enfim, esses são os temas que estão lá, e daí a minha preocupação. Né? Eu acho que esse é o grande debate hoje que nós vemos, em que nós vamos nos defrontar no direito constitucional, essa discussão entre democracia, a construção da lei, não é? E um certo ativismo judicial. Não é? O regime democrático, as pessoas se esquecem, não é? Mas pressupõe, professor Bozelli, que as decisões mais importantes da República se deem no parlamento. Não é? A democracia é muito interessante porque ela se assenta sobre a premissa de respeito à opinião de cada um, não é? Todos são importantes, não é? Portanto, a resolução das nossas controvérsias passa pela regra da maioria no parlamento. Então, este é o fundamento de legitimidade da lei, que é a todos imposta, não é? E a democracia, que atua por meio dos partidos políticos, ela cuida da formação da lei, né, de forma exclusiva, não é? Que é o objeto último
do parlamento. E ali se condensa, de certa forma, essa concretude, essa transação dos interesses e das vontades partidárias, que é representativa das forças da sociedade. Não é? O partido A, B, discute, dialoga, negocia, conversa, cede, avança. Enfim, isso é típico do regime democrático. E a soberania popular, portanto, ela se manifesta e se transforma em poder estatal neste processo. Não é? E aí deriva-se, ao meu ver, a toda a evidência, não é? A construção sobre o fundamento de legitimidade do próprio Estado e da obediência dos cidadãos. Eu obedeço à lei, eu devo obediência ao Estado, porque esta lei foi votada no parlamento, onde eu pude escolher e depositar o meu voto em um dos integrantes deste parlamento. Então, essas condições, não é, de produção geral da norma jurídica, não é, são os direitos políticos, não é? De forma muito clara. Me parece, Marcelo, que o ponto que você levanta, ele é fundamental, sobretudo no atual momento que vivemos, né? Eu acho que o Brasil ele vem caminhando, trilhando um caminho muito perigoso de negação da política, né? De constituição de uma sociedade que é, a bem dizer, contrária à política, né? Como se a existência de problemas na estrutura política que nós temos, né, fundamentasse uma ideia de você negar a política como um todo. E eu acho que o que você aponta é fundamental, porque me parece que esse processo de negativa e desconstrução das decisões parlamentares e jogar as decisões para o Supremo Tribunal Federal é muito mais perigoso, por uma série de motivos. Por você ter aqui 500 deputados, mais 80 senadores, aqui você tem 11 pessoas, então uma decisão muito mais concentrada. Aqui a possibilidade de transitoriedade das pessoas, né? Você poder trocar as pessoas se elas não estiverem representando a vontade daquela população. Aqui a perenidade da solução. Então, me parece que a forma como a democracia ela é desenhada, a ideia de que seria o pior sistema à exceção de todos os outros, né? Ela, ainda que tenha os seus defeitos, ela traz muitas vantagens, né? E o ponto que você está apontando, o ponto que você está tocando é fundamental. É nós entendermos e respeitarmos a vontade do parlamento. E que me parece que, ultimamente, o ativismo judicial tem atropelado e muito isso, né? Posso citar aqui algo que tem tudo a ver com a nossa live, que tem tudo a ver com o parlamento e tem tudo a ver com a própria OAB, né? A OAB recentemente ela entrou com uma ação de declaração de constitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, né? Porque o parlamento se manifestou no sentido de que sim, quando a Fazenda Pública perde uma ação, deve pagar honorários sucumbenciais proporcionais ao valor da ação. Inclusive, o parlamento, por algum motivo, entendeu que, enquanto nas ações que tratam dois privados deve ser 10% a 20%, ele entendeu que nessas ações deveria fazer uma tabela escalonada e que nas ações grandes deveria ser pequeno. E o judiciário olha para isso e fala: dane-se, não quero saber o que o parlamento decidiu, vou arbitrar e vou dizer que os honorários devem ser de R$500. O seu exemplo é perfeito. Veja, nós temos uma lei, né, do parlamento que cita ali um critério de fixação de honorários específicos e objetivos, e o STJ tem decisões aqui e ali dizendo que isso não vale, tem que ser por equidade. Ou seja, ele se substitui ao critério do legislador democrático, não sei, por algum capricho, por algo que não se controla. Essa é que é a questão.
Mas eu acho, Panelli, que tem, o Bozelli, tem uma questão que é muito... que subjaz a todas essas manifestações de negação da política. Que é uma ideia, que isso é um debate da década de 20 na Alemanha, na Constituição pré-Weimar, típica, desculpe, já me desculpo aqui com quem acredita nisso, mas é um fato histórico, né? Os nazistas defendiam isso, Carl Schmitt, Richard Thomas, Trippel, enfim, é um debate riquíssimo, em que se imaginava a existência de uma vontade popular, não é? Pré-existente. Uma vontade popular a priori que é conspurcada pela política, que é conspurcada pelos parlamentos, não é? E que a salvação da República, no caso da República Alemã, ia se dar por meio de um salvador da pátria. Não é? Esse é uma noção que, de certa forma, permeia esse debate. Não é? Olha, o político ele é necessariamente corrupto, portanto, ele não representa a vontade popular, porque existe uma vontade popular que é uma ficção, não é? E, portanto, o Poder Judiciário tem o dever de tutelar o regime democrático em favor da população, desta vontade popular, da periculosidade do homem público. Não é? Hoje nós estamos vivendo no direito eleitoral um direito eleitoral do inimigo. Não é? O político é visto como alguém que atrapalha a vontade popular, quando é exatamente o contrário, me parece. Não é? Claro que há maus políticos, claro que há corrupção na política, como há em outros lugares, isso é um fenômeno humano. Mas negar a política é negar um modelo legiferante fundado num modelo que é um modelo democrático, não é? Para se optar por um modelo autocrático de produção normativa, que é o que fez em várias oportunidades, no caso dos honorários, o STJ. Eu me afasto do que é decidido democraticamente para eu, juiz, decidir qual vai ser o direito no caso concreto. E neste modelo legiferante autocrático, o grande problema é que os limites entre a política e o direito são perdidos. E a lei passa a ser não mais uma garantia do cidadão, mas passa a ser meramente a vontade do intérprete, do julgador, de acordo com critérios subjetivos e sem controle. E isso é muito ruim para o Poder Judiciário. E é muito ruim para o poder estatal, de forma geral, porque leva à descrença no Poder Judiciário, leva à politização do Poder Judiciário, não é? Quando nós temos decisões como, por exemplo, vou polemizar um pouco aqui, Bozelli, para ver se todos estão aí acordados. Veja o caso do impedimento, não é, a posse de um determinado servidor público para o cargo da Polícia Federal. Qual o fundamento constitucional que permite a qualquer juiz, não é, sem que haja o cumprimento de algum requisito legal ou até mesmo de índole subjetiva, como falta de idoneidade, não é? Obstar uma nomeação de um cargo demissível ad nutum, não é? Um cargo de confiança, não é? Então, quando nós separamos, quando o Poder Judiciário, de certa forma, atua, talvez baseando-se num modelo mais principiológico, por assim dizer, há o risco dessa alegação de politização do Poder Judiciário, o que vai contra a necessária credibilidade que deve ostentar o Poder Judiciário. Não é? E a política e o direito não são a mesma coisa, elas precisam se separar. Não é? Eu não posso deixar
que as minhas convicções ideológicas se sobreponham, não é, ao direito positivo no caso concreto, não é? Então, essa é uma questão que gera muita perplexidade, e por isso que eu digo, eu tenho muito mais medo de uma posição do Poder Judiciário do que do Executivo, não é? Alguns ministros do Supremo têm dito abertamente que o Supremo Tribunal Federal tem uma função de representação, não é? Que precisa recuperar o iluminismo da República. Isso não foi dito por mim, isso foi dito por um ministro supremo, né, em acordos que eu cito no meu livro. Se você me permite fazer aqui um pouco de merchandising, né, por favor. Em que eu trato dessa questão, não é? É uma ideia bastante preocupante. Então, acho que são esses dois temas que nós precisamos tratar com cuidado. A ideia do federalismo, né, e a ideia também dos limites do Poder Judiciário quando atua, especialmente em matérias relacionadas à política ou de grande comoção social, né? E me parece, Marcelo, e penso que não estamos, ou avançamos muito pouco nesse tema. Nós não consideramos, Marcelo, não é calculado o impacto na segurança jurídica que essas decisões do Supremo causam. Me parece que já há muitos anos, e eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu utilizei como marco teórico, ainda que a contragosto de boa parte da academia, embora hoje já não seja tão vanguardista, mas utilizei como marco teórico o velho positivismo jurídico, né? Porque me parece, Marcelo, que colocaram na conta do positivismo jurídico o nazismo, né? E eu tenho a sensação que o nazismo aconteceria fosse a teoria vigente o positivismo, fosse o garantismo, fosse a teoria de Alexis, fosse a teoria de Hart, de Kant, de Hegel, pouco importa. Assim, ele aconteceria. Por uma questão muito simples, porque quando a sociedade já estava estruturada, quando tudo já estava estruturado, se um juiz dissesse o contrário, seria assassinado, seria morto. Então, assim, não é uma presunção, é uma arrogância do direito achar que o direito tem o poder de moldar a sociedade, né? O direito pode sim dar alguma colaboração para isso, mas os movimentos políticos e econômicos são mais fortes do que o direito, ou podem ser mais fortes do que o direito. E aí me parece que, com essa ideia de um direito mais justo, né, de justiça, nós oferecemos ao Poder Judiciário uma liberdade de decisão imensa, que traz uma insegurança jurídica absurda. Dr. Marcelo tem um fabuloso escritório de advocacia aqui em Florianópolis e advoga para diversas pessoas, inclusive grandes empresários, e trabalha com as empresas, e deve saber, tão bem quanto eu, o quanto a insegurança jurídica paralisa o nosso país. Assim, me parece que um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar agora com a Covid, né, claro que após a questão de saúde e tal, o impacto econômico que isso gera, e principalmente um impacto econômico porque ninguém sabe o que vai acontecer. Essa insegurança jurídica faz com que o empresário não abra um negócio, faz com que ele não crie uma segunda unidade da sua lanchonete, do seu restaurante, da sua escola, né? Isso não gera emprego, isso não gera tributo, isso não movimenta economia, não traz renda, não traz receita, não gera serviço. Então, assim, quando a gente olha o ativismo judicial, quando a gente olha e quando a gente combate o ativismo judicial, me parece que por vezes a gente não bate
no ponto que mais deveria bater e no ponto que mais dói. O ativismo judicial ou essa negativa da política e jogar no judiciário o poder de negar o que está na lei gera um problema, a meu ver, monstruoso, que é a insegurança jurídica. É você não saber o que vai acontecer. É você não ter certeza absoluta de algo. E essa insegurança jurídica nos paralisa economicamente, nos paralisa enquanto país. O país não pode caminhar para frente porque não sabe para onde vai. Sim, sem dúvida. Eu acho que essa é uma questão extremamente relevante, não é? Que aponta hoje sobre muitos temas. Quando algum cliente me faz uma consulta, eu sou obrigado a dizer que eu não sei. Por mais que eu estude, eu vou dizer, hoje a jurisprudência sinaliza nesse sentido, mas até lá pode mudar, não é? Então, isso evidentemente inibe, não é, a atividade econômica, inibe um país. E o que é mais grave, veja, não há nada, não há nenhum fundamento, não há nenhuma demonstração que aquela decisão sobre um determinado tema realizado pelo Congresso, como tu bem disseste, passa pelas comissões, tem audiência pública, centenas de pessoas opinam, os projetos de lei ficam à disposição, há um debate, há um diálogo, há uma transação partidária, não é? As pessoas cedem, avançam um pouco, enfim, chega-se a um consenso. A lei é isso, é a condensação dessas vontades, não é? Que todo esse complexo de pessoas produza uma lei, não é, um produto de inferior qualidade a de que uma pessoa sozinha em seu gabinete ou um colegiado produza. Não é? Essa ideia de que, isso é dito pelo Supremo Tribunal Federal, não é? De que o Poder Judiciário, em certo momento, pode ser um melhor árbitro da lei, porque está afastado das contingências sociais e políticas, não me parece muito convincente. Pelo contrário, eu acho que fragiliza a credibilidade do Poder Judiciário avançar no justnaturalismo, não é? Que nós temos visto hoje com critérios abstratos de justiça, baseado em código de conduta que são exclusivamente subjetivos daquele juiz, né? E a segurança jurídica, ela diz respeito à liberdade, não é? A liberdade de você poder contratar, poder fazer, poder seguir, a estabilização das expectativas humanas. Eu posso ter esta conduta porque o direito me abriga. E aí tem uma discussão também interessante, Bozelli, porque se eu não sei qual a lei, não há um custo moral, por assim dizer, na imposição de uma penalidade, porque eu não sabia que aquilo era certo ou era errado. Se eu deixo a cargo de um juiz decidir qual é a norma aplicável ao caso concreto. Então, acho que nós vamos ver, mas isso faz parte do amadurecimento do regime democrático. Eu não tenho dúvida que nós vamos avançar e melhorar, não é, na direção do aprimoramento das instituições democráticas. Perfeito, meu amigo. Sem dúvida, a doutora Rejane aqui até acabou de fazer uma pergunta dessa insegurança jurídica maculando a imagem da advocacia, e me parece que sim, né? Porque, como você bem apontou, Marcelo, a ideia de que nós, embora estudemos, quando chega um cliente, isso a gente passa por todos os dias, né? Eu aqui no meu escritório atuo exclusivamente com licitação, só trabalho com isso há quase 20 anos, tenho doutorado na área, um cliente me faz uma pergunta simples e eu sou obrigado a responder, não sei. Assim, em licitação nós não temos...
Nós não temos segurança jurídica, eu brincava isso hoje com o pessoal do escritório, sobre a contagem do prazo da impugnação edital. Isso não tem segurança jurídica de como você conta um prazo. Assim, é um absurdo. E aí você explica isso para o cliente, presumo eu, deve me achar um imbecil, que ele deve pensar, se você não sabe, algum problema deve ter. Mas, Marcelo, o Instagram, ele tem um defeito constitucional de ser extremamente mal educado. E ele irá nos derrubar daqui 2 minutos. Então, a gente precisa fazer o encerramento dessa live, infelizmente. Eu queria lhe agradecer, meu amigo. Foi uma felicidade revê-lo, fazia tempo que não o via. Queria lhe parabenizar pela sua explanação. Nós temos feito diversas lives e, sem dúvida, essa live recebeu aqui inúmeros elogios nos comentários que aqui estão. Acho que poucas vezes eu vi numa live tantos coraçõezinhos subindo aqui a lateral, doutor Marcelo, e certamente são para Vossa Excelência, que nos brindou com a sua sabedoria. Eu queria te agradecer demais, meu amigo, pela sua exposição e dizer que a Escola da Advocacia está de portas abertas para você, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um momento muito rico te encontrar, Bozelli, e bater esse papo com todos aí. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado, meu amigo. Queria agradecer ao professor Marcelo Peregrino pela nossa conversa, pelo papo que batemos hoje. Queria agradecer a todos os nossos amigos que nos acompanharam aqui, deixar um abraço a todos vocês que continuam acompanhando esse projeto da ESA, que é um projeto muito bacana, né? E certamente teremos outras oportunidades para conversar. Muito obrigado a todos vocês, forte abraço e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu.